Eu sou a Lu e hoje é a sexta aula da Semana Natalina 2019. Vamos pintar um Papai Noel. Hoje eu vou apresentar para vocês uma proposta diferente. Essa ideia me foi enviada por uma aluna virtual e eu gostei muito. É uma janelinha. Aí eu montei um Papai Noel aqui pulando a janela, entrando, né? E aqui, ó, você costura franzidinho, prega, daí o bandô com um pedacinho de bordado inglês, acabamento com passa-fita. Você pode fazer a sua cortina aí do jeito que você quiser. Eu acho que ficaria melhor se essa parte aqui, ó, fosse mais franzidinha, mais na beiradinha, assim, ó, para a janela ficar mais aberta e poder aparecer mais a paisagem de fundo e o Papai Noel aqui. Mas a minha ideia a princípio foi assim, então a gente vai aprendendo com a experiência, tá? Ó, se ficar mais apertadinho lá em cima, vai aparecer mais os elementos aqui de dentro. Então, deixe franzidinho aqui mais juntinho no canto, que daí você pode pôr o lacinho aqui nessa altura, tá? Vamos pintar. Você pode também pintar primeiro e depois colocar a cortina. Eu vou passar diluente, você pode passar clareador, se quiser. Vou passar diluente nessa parte aqui de dentro da janela, que é a parte de fora que a gente tá enxergando. Para preencher aqui, usei o pincel número 14. E com ele também, e o auxílio de um pratinho, eu vou espalhar um pouquinho do azul Caribe aqui em cima. Olha, aqui embaixo eu tô deixando assim bem fortinho na base, essa parte que tá aqui atrás dele. À medida que vai subindo, eu vou colocando bem pouquinha tinta e ele vai clareando. Olha só, nem tô pegando mais tinta, só aquela que eu tinha no pincel aqui embaixo. E esse é o objetivo, que fique bem clarinho. Por isso a gente usa colocar essa base com diluente ou com clareador. Isso permite a gente trabalhar a superfície com o mínimo de tinta. Ó, preenchi aqui toda essa área. Não vai ficar duro, porque não tem muita tinta. E preencheu a área satisfatoriamente. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco. Primeiro eu vou voltar essa tinta aqui dentro do pote, porque eu não quero perder. Tirei muita tinta. Vou trocar de pincel, peguei um número 10, um número 12 aparado, e eu vou trabalhar com o branco. Aqui eu nem desenhei nada, né? Mas eu vou fazer um caminho aqui. No teu risco vem, tá? Fazer umas árvores. E aqui vamos colocar assim, como se fossem umas montanhas. Olha, eu vou usar o branco puro. Ai, vou ter que fazer mais uma coisa aqui. Então, branco puro, eu vou fazer assim, ó, bem esfumaçado. Mas eu vou deixar ali o branco aparecendo bem. Aqui um contorno. Aqui, ó, fiz uma linha, então eu vou colocando a tinta. Na área de baixo, vai ficando assim, sumindo. Aqui também. Aqui eu tenho o caminho. Eu vou colocar a tinta branca por dentro do caminho. E aqui eu vou colocar por fora. Ó, você viu que o caminho acabou ficando ali escuro. Agora eu vou ter que fazer uma neve aqui.
Aqui um pouquinho também, no pé daquele pinheiro, depois no pé desse pinheiro aqui. Eu vou usar um pouquinho do verde seco. Você pode fazer com verde grama, ou você pode misturar um pouquinho de azul no verde grama. E eu vou fazer a silhueta desses pinheiros. Ó, tem uma ali, tem o outro aqui. Você viu que eu tô trabalhando assim, eu não tô definindo o pinheiro, eu não tô fazendo... eu tô fazendo só a base deles. Tem uma aqui. E esse último aqui. Tem mais uma manchinha aqui. Vou bater a neve em cima desses pinheiros. Então, eu pego o branco e vou batendo bem de levezinho. Ele vai ficar assim, todo nevado. Deixa aparecendo verde. Não cubra muito, deixa só um pouquinho do branco. Se você quiser fazer uma paisagem bem elaborada aqui nesse fundo, pode fazer. Fique à vontade para modificar o meu desenho, o meu risco. Eu vou usar um pouquinho do azul ultramar e vou dar uma escurecida aqui em cima. Pegando aqui, ó, nos cantinhos. Desço um pouquinho, aqui no meio vou diminuindo. Com o pincel sujinho só, vou fazer aqui um pouquinho de sombra aqui, ó, em cima. Atrás dessas montanhas de neve. Assim. Pronto, já criamos uma paisagem ali. Agora, nós vamos fazer a parte de dentro. Essa era a parte de fora. Agora, nós vamos fazer aqui a parte de dentro. Vou usar de novo o meu pincel 14. Vou usar de novo diluente. E vou preencher até mais ou menos aqui, ó. Uns 4, 5 centímetros aqui pra fora. E depois essa área aqui debaixo da parede e do chão. Olha, coloquei, acho que dá pra ver a mancha aqui. E a mancha aqui, ó, até o final dessa linha, praticamente. Agora eu vou usar a cor areia. Vou usar aqui o mesmo recipiente e eu vou espalhar esse areia bem de leve. Começa aqui, ó, de dentro e vai trabalhando assim pra fora pra sumir. Realmente, eu não quero que fique aquela marca onde parou. Eu quero que vá sumindo a tinta. Do lado de cá, a mesma coisa. Começa aqui, ó, pertinho da coisa da janela. Aí você vai esfumaçando pra fora. Limpando o pincel. E sempre nessa posição. Já aqui... Ah, tá. Essa parte aqui também é parede. Então, você vai continuar nesse mesmo movimento. Já aqui embaixo é o chão. Então, nós vamos trabalhar com pinceladas assim. Passei diluente até aqui pertinho do meu bordado, aqui, ó. Quando você tem o pano assim com acabamento, você não deve usar água. Porque a água, ela vai molhar aqui o acabamento e a tinta vai correr ali e vai manchar. Eu vou usar agora o ocre, com o pincel número 10 de novo. E com o ocre, eu vou fazer assim, ó, aqui, algumas linhas. Deixando assim meio manchadinho. Ó. Se você tem stencil de madeirinha, você pode usar aqui, vai ficar legal. Essa área aqui continua, é parede. Ainda com o ocre, eu já vou dar uma preenchida.
Agora, é um pouco mais de tinta, tá? Ó, vou dar uma preenchida nessa área aqui da janela. E aqui, que não deveria ter passado tanto. Aqui a janela deveria ter terminado aqui. Fiz o risco até o final, passei com a régua agora, não prestei atenção. Então, vai terminar aqui a janela, tá? O meu vai até lá, o seu não. Veja que no seu risco, terminou aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. O chão, eu vou fazer com jatobá. Chique, né? Chão de madeirinha de jatobá. Bem em cima do risco. Aqui, ó, embaixo do saco. Já vou fazer uma sombra um pouquinho mais acentuada. E aqui a gente pode trabalhar assim, ó. Como isso daqui eu quero que fique só uma ideia, então eu tô passando o pincel assim, ó, mais ou menos. Depois eu vou sujando, ó, quase não tem tinta. Aí eu vou sujando, vai ficar um espaço mais claro no meio, mas não vai ficar muito definido essa cerâmica, esse ladrilho aqui. Não quero que fique muito forte, chamando atenção. Agora eu vou fazer uma sombra com sépia aqui em cima dessa área escura, para dar mais sustentação aqui, ó, pro saco. Vou fazer uma sombra mesmo aqui em cima, embaixo, ó. Vou aproveitar e já vou puxar essa linha aqui com uma segunda sombra, que é um pouquinho do sépia. Começa aqui, ó, mais forte e vai sumindo com a tinta aqui, ó. Mas eu chego com o sépia até o final. Pego o pincel número 2, o jatobá, e eu vou fazer uma sombra nessa madeira. Colocando a tinta bem em cima do risco mesmo. Então, agora com o sépia e ainda o pincel número 2, eu vou fazer uma segunda sombra um pouquinho menor, bem na bordinha. E vou fazer também assim, ó, alguns movimentos que faz parecer madeira. Tipo aqueles nozinhos, manchinhas. São movimentos curvos assim, se você tem espaço pode fazer. Ó, a gente vai fazendo assim. Então, eu vou fazer todo esse contorno, trabalhando aqui e aqui, com esse movimento de madeirinha. Aqui, você viu que eu coloquei a sombra pra cá, na parte de cima. Essa parte aqui tá passando na frente, então fica mais claro. Do lado de cá, vou fazer a mesma coisa. E nos cantinhos, fica assim um pouquinho mais escuro, pra dar um pouquinho mais de profundidade. Vou terminar o meu, daí eu te mostro. Então, olha, terminei aqui a parte da madeira. Olha, o trabalho já tá totalmente seco. Então, antes de fazer o Papai Noel, eu vou realçar um pouquinho esses brancos aqui. Olha, coloca um pouquinho de tinta. Tô colocando a tinta pra cima. Passo ali e venho brincando assim, ó, porque isso daqui é como se fosse uma montanha de neve que tá lá atrás, né? Então pode ficar manchadinho, não tem problema. Essa parte aqui também, ó. Você viu que ele sumiu bastante, porque tava bem úmido de diluente. Um pouquinho aqui, ó, na base desse pinheiro. E do lado de cá, um pouquinho na base desse pinheiro, um pouquinho na base desse. Um pouquinho de tinta branca no pratinho.
E vou dar uma realçada na neve dos pinheiros. Olha como depois de seco dá a diferença. Só tô colocando o branco, tá? Um pouquinho de batidinho. Não deixe muita tinta, porque o pinheiro tem que aparecer o verde. E as bordinhas vão ficar sempre crespinhas. Pronto. Se você quiser colocar neve nesse fundo, nessa paisagem, você pode fazer com o fundinho do pincel. Assim, ó, pontinhos de branco. Bom, já fiz 2, vou colocar mais alguns. Aí você vai colocar pontinhos por toda a paisagem. Em toda a área. Em cima do Papai Noel você não precisa pôr, porque ele já tá aqui quase dentro de casa. Ó, aqui por cima do pinheiro também você põe. Só não digo para você usar o molde vazado, porque o molde vazado ele vem com as pintinhas assim em linhas. Aí não vai ficar muito natural, vai ficar aquela coisa bem cheia de linhas, né? E assim a gente põe um mais perto, um mais longe, porque a gente põe onde a gente quer. E com o fundinho do pincel não tem como você errar. Pronto, agora nós vamos pintar o rostinho do Papai Noel. Com o amarelo pele, pode ser também com rostinho de boneca, pode ser com pêssego com um pouquinho de branco misturado, como pode ser o palha. Você vai preencher toda essa área, você só não preencha o olho, mas você pode, ó, vou passar por cima, pode preencher o olho, porque o espaço é muito pequeno e você não deve deixar espaços vagos, que às vezes coloca em volta do olho e deixa um buraquinho, não fica legal. Então, olha só, o meu risco tava bem forte, tá vendo que ele apareceu inteirinho? É um espaço tão pequenininho que você já pode fazer o seguinte, aqui ó, em cima da boca e puxa um pouquinho para fora, assim. Agora, segundo ponto, vermelho vivo. Vou usar o vivo, mas você pode usar outro. Eu gosto mais da combinação do pele com o vivo. Aqui, tá vendo o bigode? Ó, a bochecha dele tá aqui, ó. Bochechas vermelhinhas. Olha, bem vermelhinho, com 2 pontinhos. O pincel ainda tá sujinho. Eu vou colocar aqui, ó, no nariz um pouquinho. Lavo meu pincel. Aí agora eu venho com o jatobá. É pouquíssima tinta, porque o espaço é pequeno. Então, com o jatobá, eu vou fazer aqui, ó, um contorninho. Aqui embaixo do chapéu. Coloque a tinta e dê uma esfumaçadinha. Não deixa aquela tinta parada, como se fosse só um contorno, tá? Aqui, ó, a bochecha, perto da linha do olho, aqui a gente vai colocar um cabelinho aqui, mas aqui, ó, na linha do olho, eu tô fazendo um puxadinho pra fora. Seria uma coisinha assim, ó, são umas ruguinhas. Do lado de cá, mesma coisa, pequenininho, mas dá pra fazer. Você tá vendo que eu tenho o nariz, atrás do nariz tem que ficar um pouquinho mais escuro, aqui ó. Do lado de cá, mesma coisa, só que eu ponho o pincel pro outro lado. Um pouquinho mais escuro, tem um risquinho que sobe, tem a sobrancelha, você pode subir e deixar a sombra também embaixo ali da sobrancelha. Aqui ó, do lado de cá também. E do lado de cá eu tenho um pontinho aqui. Ó, só bati o pincel em cima. Tem que ser pouquíssima tinta, porque senão vai ficar tudo muito forte. Eu vou pegar o branco, uma isca de branco.
E vou colocar um pouquinho aqui, ó, na testa dele para dar uma clareadinha. Pra dar uma iluminada. Nem misturei muito, só bati mesmo o pincel. E agora, o pele. Um pouquinho de pele aqui, ó, no nariz. O nariz tem aqui, ó, desse lado, como se fosse uma pontinha. A gente colocou o jatobá ali para fazer uma sombra. Então, do ladinho aqui, ó, eu coloco, tá meio de perfil, tá? Então, não vai ficar aquela batatinha. Aqui no risco, bem em cima da linha da boca, tem um ponto. Aquele ponto ali é um escurinho. Eu vou deixar esse pincelzinho número 2, eu vou pegar o pincel 00 mesmo, 0 de filete aqui, ó. E vou ajeitar isso com 0, porque tá muito complicado de fazer com pincel 2. Bem em cima do risco. Aqui eu tenho um pontinho escuro. Isso daqui é redondinho. Ficou muito forte ali, ficou muito grande. Vou colocar o pele de novo. Não se assuste, tá? Porque é assim mesmo. Quando a gente tá trabalhando uma coisinha muito pequenininha, às vezes da primeira vez não dá certo. Aqui até a trama do tecido tá me incomodando. Vou escurecer um pouquinho esse jatobá com o preto pra fazer aqui, ó, o pontinho, tá? Agora eu consegui. Agora apareceu. Você viu? Bem aqui, ó, tem um pontinho ali. Que é o pontinho que vai definir a narina dele. O olhinho é bem pequenininho e tá quase fechado. Ele tá olhando pra cá, então esse cantinho aqui, ó, vai ficar com um pouquinho do branco. Dos dois lados. Ó, bem pouquinho. Vou colocar o azul caribe pra fazer o olhinho dele azul. Posso terminar aqui o espaço com azul caribe, mas não precisa encher muito, porque ainda vai um contorno aqui. Ó, branco, azul, com o jatobá eu vou fazer o contorno. Embaixo, em cima, e do lado de cá a mesma coisa. Pode acentuar a ruguinha, tá? Ó, com o jatobá. E aqui também, ó, aqui entre a sobrancelha, aqui, ó, em cima, vou deixar ele bem velhinho. Faz assim, um V, assim. Pode ficar mais um pedacinho aqui em cima. Franzir a cara dele. Eu fiz o contorno em cima com o jatobá. Agora, em cima, um pouquinho para cima, eu vou fazer um pontinho de pele. Isso vai fazer uma luz aqui, ó. Não é em cima do jatobá, é um pouquinho para cima. Isso faz a pálpebra. Tá? E isso envelhece. E aqui, ó, bem embaixo da pupila, eu vou pôr um pouquinho de claridade também. Isso eu tô pondo um risquinho. Esse azul, ele tem uma pupila preta. É um pontinho. Aqui, ó, entre o branco e o azul, eu vou pôr um contorninho de preto também. Vou até aproveitar o meu pincel sujinho. Peguei um pouquinho do jatobá, fiz uma misturinha. Esse lado aqui, ó, ficou bem legal, bem certinho. Aqui também o cantinho do olho ficou legal. Olha, eu tô pondo um pontinho, aqui quase não apareceu. Então, eu vou pôr um pontinho escuro ali e um pontinho escuro aqui. Não é pra contornar de novo. Ó, meu pontinho ficou muito grande.
Esse tecido, ele tem uma trama, assim, meio forte. Ficou grande o risquinho, então eu volto com um pouquinho do jatobá aqui, ó. Viu? Já arrumou. E marcou um pouquinho mais o olho. A sobrancelha, você vai colocar tinta branca e vai deixar assim, ó, arrepiadinho. Do outro lado também. Você viu que a gente fez uma sombra de jatobá? Não é preciso, com esse branco, cobrir essa sombra. Pelo contrário, pode ficar ali embaixo, ó. Eu fiz de um lado só, agora não me lembro, ali não tem. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho. Olha, bem embaixo. Bem arrepiadinho, tá vendo? Põe uma batidinha de pincel, que daí ele não vai ficar torto. Aí. Eu já vou fazer a boca também. Aproveitar vermelho. Coloca ali dentro do primeiro triângulo. Cresço um pouquinho pra fora. Pego um pouquinho do pele, nem lavei meu pincel. E vou fazer o lábio. O lábio, enfim, fica vermelho e pele. Ali dentro, aquela área, aquele triângulo vermelho, eu vou começar aqui de cima, vou descendo, fazendo um contorninho no bigode. Agora, eu vou dar uma sujadinha nesse vermelho para diminuir, mas ainda ficou vermelho ali. Isso daqui já vai virar a língua, ó. Essa partezinha vermelha ali já fica parecendo a língua. Porque com o jatobá eu vou contornar aqui e aqui e vou fazer um contorninho no lábio. Que, enfim, que o lábio que ficou amarelo pele com a sujeirinha de vermelho que tinha ali. Essa sujeirinha eu tenho que esfumaçar um pouquinho para baixo. Pra cima do pele, que a gente já deixou aqui. E vou finalizar com o branco aqui, ó, um pontinho, um risquinho. Outro detalhezinho que ainda a gente pode acrescentar, o olho. Tem a linha de jatobá, que eu acho que nem dá pra ver, de tão pequena. Depois tem a linha do amarelo pele, que a gente colocou pra fazer a pálpebra. Se ficou tudo junto e você não consegue diferenciar, faça um contorninho nessa linha da pálpebra. Aqui, ó, aqui tá bem junto, então eu vou fazer o contorninho. Olha a diferença que dá. Eu vou preencher de vermelho aqui, ó, a calça dele, que é tudo isso aqui. Essa parte aqui, que é a túnica dele. Essa parte aqui que é o braço, aqui ó, é o peito, aqui é o peito e aqui é o braço de novo. Aqui um pedacinho da túnica. Então, eu vou preencher tudo isso daqui de vermelho. Então, acabei de preencher toda a área vermelha com vermelho vivo. Vou usar um pouquinho do verde musgo. Pouquinho só no pincel. Eu vou começar por essa área aqui. A manga, ela tá por trás dessa parte aqui, ó, do peito. Então, eu vou colocar um pouquinho do verde aqui, ó. Fazendo uma sombra. Aqui até em cima, porque aqui tem a barba dele. A manga tá por trás também. Assim. Aqui. E vou colocar um pouquinho aqui também. Ó, em volta do punho. Esse sombreado é que vai fazer parecer que ele tá, tipo, gordinho, que a roupa tá fazendo movimento. Aqui eu tenho duas entradinhas. E eu vou passar essa tinta bem em cima do risco. Ó, uma esfumaçadinha pros lados. Não fica aquela linha pesada, tá? Mas também não precisa colocar luz e sombra, tudo direitinho. Assim já fica bom. Essa parte aqui tá por cima daquela, então esse lado vai ficar escurinho. Atrás da barba,
Aqui o cinto. Posso até fazer uma puxadinha aqui, ó, pra dar uma franzida. Aqui nesse cantinho, um pouquinho. Esse daqui é saco, eu comecei a preencher ali. Aqui, o lado de cá, agora. Essa partezinha aqui, a gente põe um pouquinho de sombra. Já vou pôr aqui toda a área da barba. Aqui a gente tem uma linha que divide o peito do outro braço. Então, o braço tá na frente. Então, a cor mais escura vai ficar aqui, ó. O braço, ele tá por cima dessa parte aqui. Então, aqui, o de baixo fica mais escuro. Puxa esse escuro um pouco aqui. Aqui eu tenho uma curva, então sempre quando tem isso daqui tá levantado, fica mais claro. Esse cantinho aqui vai ficar escuro. Agora eu volto aqui no braço, tá vendo essas linhas? Essas linhas são dobras do tecido. Que também você vai pôr a tinta bem em cima do risco e pode fazer assim, ó, dá uma limpadinha, bem de leve. Aqui eu tenho uma coisa baixinha, aqui tenho outra, aqui tem um altinho, então deixa sem colocar. Ó, isso daqui já ajuda a fazer um movimento na roupa dele. Já que eu tô aqui, já vou fazer aqui em cima. A touquinha, esse lado vai um pouquinho de sombra. Aqui, ó, essa área perto da parte aqui que é branca, vai um pouquinho. E aqui eu tenho uma linha. Ó, faz uma divisãozinha assim. Agora a perna. Toda essa área tá por trás do saco. Toda essa área tá por trás do frufru aqui, dessa parte que vai ser branquinha. Ah, uma coisa, aqui também eu posso até pôr um pouquinho, ó. Não desci muito, deixar assim escurinho. Aqui, ó, essa área aqui vai ficar bem escurinha. Aqui tá por trás também. Você viu que quando você coloca a tinta no vermelho, que você coloca o verde, parece que na hora ele fica verde, daí a pouco ele vai ficando um sépia. Mas é um sépia assim, é uma cor bonita que o verde faz sombra no vermelho, sempre, e fica muito legal. São cores complementares. Prontinho, vermelho. Agora finalizo com o vermelho vivo puro, realçando as áreas de luz. Como realçando? Aqui, ó, que tem uma linha. Aqui tem uma claridade. Isso serve para quando a gente preenche muito com a sombra, ele ajuda a definir as linhas. Quando você deixa aqui não, por exemplo, aqui eu tenho esfumaçado mesmo. Mas essas áreas assim, ó, você pode dar uma puxadinha de vermelho vivo. Isso realça muito. Agora eu vou colocar o preto no cinto. Eu vou preencher de preto mesmo. Nem vou colocar a fivela aqui porque já tem a mão. Uma pinceladinha de branco, não ali, aqui, ó, no centro. Assim, só um brilho. Vou preencher esse saco com amarelo pele. Vou preencher inteiro. Preenchido, jatobá. Eu vou passar bem em cima da linha. E vou dar uma esfumaçada pro lado. Pode deixar assim manchado mesmo. Ó, tô colocando bastante tinta. Agora você dá uma misturada, porque você precisa de textura nesse saco, movimento. Então não deixa uma coisa muito retinha. Aqui a gente tem uma dobra onde ele tá segurando. Então aqui tem que ficar escuro e ali tem que ficar claro. Aqui eu tenho um laço
Dá até pra fazer uma sombra, porque vai aparecer. Vou passar um pouquinho aqui, bem no contorno. Ó, bem manchadinho, né? Agora, eu vou pegar o sépia. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui um pouquinho, saindo de debaixo da mão dele. Aqui. Procura colocar o sépia. Não quero cobrir aqui o laço. O sépia em cima do risco que ainda tá aparecendo ali, ó. É uma segunda sombra. Não é para cobrir o jatobá. Aqui embaixo eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu quero que fique meio quase da mesma cor do fundo, porque é uma área de sombra. Aqui vou deixar clarinho, porque tá por cima da calça e não quero... Não tem nenhum brinquedo ali fazendo volume. Pronto, vou pegar um pouquinho do branco. Posso fazer aqui, ó, ainda uma luz. É bom que o pele esteja molhado ainda na hora que você trabalhar esse branco. Eu vou usar o verde musgo e o pincel zero. E vou fazer aqui, ó, essa fita. Deixando mais grossinho. Já saí do risco aqui, que eu não tô enxergando mais direito. Mais uma perna aqui, ó. Agora, onde cruzou, eu vou passar aqui, ó. Vou passar o branco nesta, pra mostrar que ela passou por cima. Aqui, vou passar o branco nesta, pra mostrar desse lado, foi aqui que passou por cima. Aqui a gente tem um encontro, eu vou colocar um pouquinho de tinta nesse do meio. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. As luvinhas que a gente já pode fazer, eu vou preencher com o branco. Aqui ficou o risco, na hora de pintar eu prejudiquei um pouco o risco. No teu risco vai bem certinho, tá? Então, aqui é só uma pontinha de dedo, assim, que tá viradinha. Preto. Não vou pegar o cinza, vou pegar o preto mesmo. Só um pouquinho. Vou fazer toda uma sombra aqui. E essa parte aqui, ó, tem sombra porque tá embaixo aqui do frufru. Depois aqui, você viu que ali tem um risco. Esse risco eu vou deixar a sombra aqui embaixo. Assim, ó. Pra mostrar que dobrou a mãozinha. Aqui no meio do dedão também vou deixar um pouquinho de sombra. Volto com o branco, dando uma arrumadinha. Vou encher de preto a botinha, menos a fivela. Aqui nessa botinha, ainda tem um pedacinho aqui que é preto, ó. Aqui. Isso. Eu vou usar o azul caribe. Só um pouquinho. Pra fazer aqui uma luz. Olha, aqui tá a fivela. Essa luz, ela vem aqui, ó. Tá vendo? Esse gordinho aqui, ó. Aí depois, um pouquinho de gordinho aqui atrás, no calcanhar. E eu vou pegar agora o pincel bem de pezinho e vou fazer aqui, ó. Embaixo, eu vou marcar aqui aquele solado. Ó. Que foi muito.
Depois pode até colocar um pouquinho também aqui no salto, aqui ó, na parte de baixo. Tirei, muito pequeno, assim. A fivela eu vou preencher com o ocre, só que agora eu vou usar o pincel 0, porque com o outro eu não vou conseguir. O ocre aqui, porque ele apara ali o preto. Ele consegue cobrir o preto em algum lugarzinho que ficou borrado. Dá até para mostrar um pedacinho da fivela do lado de cá, mas não tão forte. Prontinha a bota. Agora eu vou preencher todas essas partes que são fofinhas. Vou preencher de branco. Comecei a preencher, aí resolvi mostrar pra você. Em toda parte, quando eu vou preencher, eu não preencho reto. Eu vou colocando a tinta. Olha o que acontece, vai ficando curvo. Ali, ó. Tá vendo? Não fiz uma linha. E aqui na parte de baixo, eu já deixei assim. Então, o que você faz? Você vai dando pinceladinhas. Olha. Pronto. Agora, eu vou fazer uma luz. Vou fazer uma sombra com um azul celeste. É uma sugestão. Você coloca o azul que você tem, que você gosta, que você quer. Vou usar o celeste porque ele fica bem assanhado. Essa parte aqui, ó, eu vou colocar a sombra aqui. Na parte de baixo. Aqui eu não vou pôr na borda, eu vou pôr um pouquinho pra dentro assim, ó. Pronto, aqui até já chega. Um pouquinho aqui na bola, peguei muito, então eu vou usar aqui, ó. Aqui e aqui. Depois eu vou limpar o pincel aqui pra dentro. Ó, deixar assim bem manchadinho. Essa área aqui, eu preciso de sombra aqui nesse ponto, preciso de sombra aqui nesse ponto. Aí pra cá, eu só vou limpando o pincel. Peguei muito de novo, vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, pus bem no meio. E um pouquinho aqui que eu preciso, porque tá por trás. Vai subindo e vai ficando menos. Realço essa parte aqui com branco, porque ficou por cima. E pronto. Coloco o branco agora na barba e no bigode. Quando você chegar aqui, coloque o branco em volta e vai limpando o pincel para dentro. Não preencha de branco da boca dele para baixo. Sempre abaixo do queixo tem um espaço que não vai barba. Aqui bem no meinho vai um pouquinho, mas dos lados fica assim, ó, esse espaço redondinho. Aqui eu vou deixar também só crespinho em volta, não vou fazer muita coisa aqui. Não vou trabalhar com fios. O cabelo eu gosto de trabalhar com cinza. Então, você vai pegar um pouquinho de preto, vai misturar com um pouquinho do branco e você vai ter o cinza. Esse cinza você vai colocar um pouquinho aqui, ó. Tô fazendo do mesmo jeito que fiz esses azuis. Só pinceladinho. Você vai colocar aqui, ó, embaixo do bigode. Isso você tem que fazer dos dois lados. Para separar o bigode da barba. Um pouquinho de cinza. Temos uma barba grisalha. Vou pegar o pincel 0 para fazer a pontinha do bigode. Dos dois lados, tá? Aqui também tem que terminar assim bem fininho.
Pronto, bigode, pronto. Agora, aqui, ó, você pode até fazer mais umas pinceladas de branco. Não vou fazer muito elaborado, não. Se você quiser, pode. Faça fiozinhos, faça curvinhas, tá? Eu vou deixar o meu assim. Eu achei que ficou estranho aqui, então eu vou colocar aqui, ó, um galinho com 3 folhinhas verdes. Tô usando verde musgo, pincel 0. Tá, eu vou colocar aqui também, ó. Aqui pertinho da boca do saco. Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho de branco, contorninho, linha no meio. Lá em cima nem vou colocar. E umas bolinhas vermelhas, que isso ajuda a ficar mais colorido, fica mais alegre. Aqui também, ó, colocar 2 bolinhas vermelhas. Na bolinha vermelha eu vou colocar um pontinho de branco. Isso ajuda a aparecer. Acho que ali precisa de mais uma bolinha. No teu risco, isso daqui já vai, tá? Vai certinho. O meu eu tô colocando agora de improviso. Ó, mais uma aqui pra baixo. Então, o teu risquinho vai ficar diferente do meu. E mais uma bolinha aqui, mais uma bolinha aqui. Isso, agora disfarçou aquele ladinho ali que tava meio pelado. Pronto. Agora tá pronto. Então, aqui está a pintura. E vocês podem colocar glitter, tá? Nas áreas escuras, contornar o Papai Noel, colocar pontinhos. Pode enfeitar com glitter como quiser. E daí depois vem a cortininha aqui e o Papai Noel tá entrando para deixar presentes dentro da casa. Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. E até amanhã!